IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado a programação da TV Floripa. Hoje no Floripa em Foco temos a participação do IIPC Florianópolis, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estamos conversando com o professor Paulo Batistella. Hoje o nosso assunto é a respeito da paz, a paz como responsabilidade pessoal. O professor Paulo, que vai falar sobre essa temática, ele é doutorando na área de Ciências da Computação, ele é coordenador do IIPC Florianópolis e também é voluntário e professor nessa mesma instituição. Professor Paulo, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Eliane, boa tarde a todos. Paulo, a respeito da paz, como é que é compreendido esse conceito na Conscienciologia? Bom, Eliane, esse tema, de uma forma geral, a gente pode conceituar como a ausência de conflitos interconscienciais, ou seja, não existe mais conflito entre consciências. Porém, existe uma prioridade antes de acabar com os conflitos entre as consciências, que é eliminar os autoconflitos, que são conflitos pessoais, conflitos íntimos. A partir do momento que você já começa a criar uma paz íntima, uma pacificação íntima, você não entra mais em guerra com você mesmo, você está mais predisposto a realizar essa pacificação com as outras pessoas. Então, acho que esse aí é uma dos principais conceitos que a gente pode trazer para entender a paz dentro da Conscienciologia. Porém, essa paz, ela não pode ser entendida só como uma paz material ou não é espiritual no sentido religioso. A gente pode dizer que é uma paz de uma harmonia dos veículos de manifestação da consciência, dos pensamentos, dos sentimentos e energias dessa consciência, ou seja, não é só uma paz física do corpo. Então, a pessoa diz, eu sou muito pacífico, tal, mas intimamente, quando alguém discute com ela ou quando alguém contraria o que a pessoa está pensando, falando, a pessoa pensa mal, a pessoa às vezes age por trás, por baixo dos panos. Então isso não é pacificação. Às vezes a pessoa ela é passiva, mas não quer dizer que seja pacífica, né? Às vezes a pessoa que é tímida, por exemplo, é tida como uma pessoa legal por todo mundo, mas intimamente ela está querendo voar no pescoço da pessoa. Então energeticamente, se ela tem essa intenção de ser agressivo com a outra pessoa, ela vai jogar essa energia também para a pessoa. Então, a paz, quando a gente fala dentro da Conscienciologia, a gente está ampliando muito mais do que só um discurso de vamos ser pacíficos, mas na hora da prática a pessoa não faz. Entende? Então, é muito mais amplo o conceito. É algo que a pessoa vai construindo no dia a dia, no seu processo de autopesquisa? Sim, a base de toda a Conscienciologia é a autopesquisa. Mas o que seria a autopesquisa? Porque pesquisa já é um conceito muito bem difundido dentro da ciência. Na academia, na universidade, a gente vê que a ciência ela já está bem consolidada. Então, lá se estuda a pesquisa de outras pessoas, de outros objetos, de outros fenômenos. Quando a gente fala de autopesquisa, é autoconhecimento, ter metodologias, ferramentas para se pesquisar. Isso é muito mais sério, muito mais profundo. Então, quando eu vou falar assim, eu quero me autopesquisar em termos de pacificação, então eu preciso avaliar, por exemplo, em termos de PENSENES, de pensamento, sentimento e energia. Meus pensamentos, eles são mais positivos, mais negativos, eu tenho um hábito de pensar mal dos outros. Então, se ela tem hábito de pensar mal dos outros, a autopesquisa dela vai ser baseada nisso. Ela precisa entender que mecanismos estão ocorrendo ali que estão prejudicando ela.
Às vezes é uma frustração muito grande, uma insatisfação com alguém da família, ou até de outras vidas que ela já vem trazendo essa própria condição traumática, às vezes uma desativação do corpo físico, uma morte biológica traumática, às vezes pode levar uma agressividade para outras vidas. Aquela raiva, sabe, de você se sentiu injustiçado pelaquela morte que você teve, e aí você leva isso para outras vezes. Então, quando a gente fala em paz, é a paz também de perdoar as outras pessoas, até pelas imaturidades que elas fizeram ou que ainda estão fazendo. Paulo, então na Conscienciologia se considera as outras vidas, os vários corpos, como você falou há pouco, e tudo isso de maneira científica, né? Agora, a questão assim, dos pensamentos que você falou, pensamentos, sentimentos, energias não tão saudáveis, o pensar mal dos outros, a pessoa com raiva, irritada, e a questão da culpa, quando a pessoa culpa os outros, então ela não está em paz e ela vive culpando os outros, ela transfere isso, né? Uhum. A culpa ela ainda é uma visão religiosa, que vem do nosso histórico religioso, da humanidade religiosa, que era uma forma de dominar as pessoas. Então, se você coloca a culpa de que você é um pecador e que você não é tão bom quanto, sei lá, uma outra pessoa, uma outra entidade, sei lá, um espírito, qualquer coisa assim, a pessoa sempre se sente subjugada. Então, como que você vai estar em paz com você mesmo se você sempre é menos, é subjugado, você sempre é o pior, você nunca está bom, você nunca presta, né? Então, a culpa é um processo que a gente precisa eliminar do nosso dicionário, do nosso vocabulário. O melhor é a gente passar para a responsabilidade. O que seria a responsabilidade? Por exemplo, você tem filhos lá para criar, um emprego que você precisa trabalhar e dar subsistência para esses filhos. Isso é uma responsabilidade e não você pensar assim como culpa, eu tenho que trabalhar todo dia por causa dos meus filhos. Não, poxa, é uma oportunidade de você ajudar as crianças, por exemplo, às vezes a pessoa tem 2 filhos lá e fica reclamando desses 2 filhos. Então, poxa, você vai lá, vai trabalhar, vai trazer comida, vai dar educação para esses filhos. Poxa, isso é uma assistência muito séria, é uma responsabilidade. Não é culpa, eu preciso fazer isso. Entende? Essa condição de tristeza que ela vai criando pela essa situação só vai prejudicando ela. Aí ela não fica em paz, né? E esse é um viés, quando a pessoa se culpa, isso está muito impregnado na nossa sociedade, né? Mas também tem as pessoas que culpam os outros, elas se vitimizam, né? Uhum. Então elas não conseguem ver a parte delas em cada situação. Você observa isso também? Sim, e o grande problema, você perguntou se eu observo, a gente observa isso na grande maioria das pessoas. E o problema é que assim, existe uma transferência do problema, da situação, do contexto. Então, em vez de ela trazer a responsabilidade evolutiva para ela transfere para o outro. Então eu estou nessa situação por causa da outra pessoa. Estou nessa situação porque existe um assediador extrafísico que faz assim, assim, assado comigo. Não, a responsabilidade primeiro da pessoa de sair daquela condição. E aí a gente pode pensar, refletir um pouco mais. O que seria uma paz íntima? É a pessoa que ela consegue conquistar, superar barreiras, conquistar novos desafios, claro, que sejam positivos, que sejam assistenciais, e aquilo ali vai fortalecendo ela cada vez mais. Então, se você for conversar, por exemplo, com uma pessoa de idade mais avançada, uma pessoa na 3ª ou na 4ª idade, então você vai ver que existe bem evidente o nível de pacificação dessa pessoa. Existe, às vezes, aquele senhor de idade mais avançada que é rabugento, reclama de tudo, todo mundo é um problema. Na verdade, ele é o problema e ele precisa melhorar intimamente, né? E existe aquele outro, às vezes uma senhora ou um senhor que ele ajudou um monte de gente, criou os filhos, se aposentou bem. Continua ajudando as pessoas. Continua ajudando as pessoas. Está sempre rindo, mas não é uma risada de sarcasmo. É uma felicidade íntima. Então, essa pessoa a gente pode dizer que ela chegou numa paz íntima, uma satisfação íntima. Paulo,
E aproveitando a temática da pacificação íntima, né? Como é que você faz no seu dia a dia, né? Você que é estudante, faz doutorado, né, em ciência da computação, uma área que exige bastante estudo, produção de artigos científicos, né? Coordena o IIPC aqui em Florianópolis, é uma atividade de bastante responsabilidade, família, esposa, demais familiares e tal. Como é que é conciliar tudo isso, né, atividades de grande responsabilidade, e manter a paz no dia a dia? É interessante você me perguntar isso, porque às vezes em alguns cursos ou alguns voluntários até, eles vêm conversar comigo e eles falam: não, eu tenho dificuldade por causa da minha família, por causa disso, por causa daquilo. Mas às vezes o que falta para a pessoa é uma organização pessoal. A pessoa ela tem dificuldade de se organizar, ela nunca parou para pensar nas demandas. Quem gera as demandas são as outras pessoas, não é ela, né? Então isso já demonstra que existe um nível grande de desorganização. Mas um outro item importante para a evolução que eu vejo, que eu acho que eu estou buscando e desenvolvendo, é a priorização. Então é você conseguir colocar em primeiro lugar aquilo que realmente é importante para você. Então às vezes você vê uma pessoa, ela abrir mão de uma situação que ela gosta, não porque ela não pode fazer, mas é porque ela tem uma demanda tão grande, às vezes da família, de outras pessoas, que ela vai ter que resolver esses problemas pessoais para depois estar mais livre para aquilo que ela quer fazer. Então, no meu caso, eu vejo que eu já consigo ter esse nível de priorização naquilo que eu quero fazer, sem deixar as outras coisas descalçadas, porque eu tenho uma agenda, eu consigo me agendar. E ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar, eu reconheço isso. E nas atividades que você desenvolve estão muito relacionadas à assistência, né? Isso. Foco no bem-estar dos outros, né? Isso. Eu, na minha condição, eu priorizo muito, eu acho que o ideal é que todo mundo chegue nessa condição, é priorizar companhias mais positivas. Por exemplo, estar sempre envolvido com amparadores extrafísicos. Podia falar o que são os amparadores para quem está assistindo aí pela primeira vez? Bom, o amparador extrafísico ele é diferente de um anjo da guarda, um guia, que normalmente essa definição ela é muito dogmática. Muito mística, às vezes. Muito mística, ela não é muito clara. O amparador extrafísico é uma consciência, como nós, mas que descartou o corpo físico. Ela se manifesta de psicossoma, ou em outras linhas se chama corpo astral, perispírito. Então ela se manifesta com esse espírito, né? Com esse corpo astral, e ela é muito técnica, muito lúcida e apresenta um grande nível de discernimento. E ela nunca vai forçar a barra com as pessoas. O amparador nunca vai falar, você tem que fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele vai esperar a sua decisão. Se a sua decisão for positiva para uma situação que você quer resolver, ele vai ajudar. Mas se você optar por algo negativo, ele não vai interferir, ele vai virar as costas e vai ajudar quem está interessado. Agora, para ter contato com os amparadores, isso assim é sem misticismo, algo mais palpável, a pessoa precisa fazer o quê? Tem que desenvolver algum atributo? O problema é assim, às vezes se a pessoa já faz assistência no dia a dia dela, em alto nível, ou faz esclarecimento às pessoas, às vezes ela já tem um nível de amparo bem alto. O negócio é você perceber que você está sendo amparado. Às vezes um professor numa sala de aula na universidade, às vezes ele está ajudando um monte de pessoas e também tem um amparador extrafísico ali ajudando. Mas como que ele pode fazer para perceber essas consciências extrafísicas? Trabalhando com as energias, por exemplo, identificando os campos bioenergéticos, como que eles se instalam, como que eles funcionam, entende? Padrão de energia nos lugares Padrão de energia, através de projeção consciente. Por exemplo, existe o que a gente chama de clarividência facial. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você consegue jogar energia pelo seu frontochakra, que é um chakra. O chakra é um vórtice de energia. Então, o frontochakra, que está situado na testa, nessa localização, você consegue jogar energia e transfigurar, às vezes, um amparador da pessoa que você está conversando. Observar mais alguém que tem ali, né, que geralmente a pessoa não vê. Ok, Paulo, vamos a um breve intervalo e já voltaremos falando sobre a questão da paz. A paz como responsabilidade pessoal. Até daqui a pouco.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, retornamos com Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Paulo Batistella, professor e coordenador do IIPC Florianópolis. Estamos falando a respeito da paz como responsabilidade pessoal. Professor Paulo, agora há pouco você contextualizou a questão da paz na Conscienciologia, como é que esse conceito é compreendido, e trazendo a questão para a responsabilidade pessoal, né? Quando a pessoa se dá conta disso, tudo parece que muda. E como é que a pessoa faz então para fazer essa virada, para se dar conta de que é a responsabilidade dela? Toda essa situação, dentro da Conscienciologia, a gente tem um neologismo, uma ideia nova para explicar, que se chama RECIN. RECIN é reciclagem intraconsciencial. Então, o que seria essa reciclagem intraconsciencial se a gente avaliar os veículos de manifestação da consciência? Por exemplo, em termos de corpo físico, a gente tem que pensar na renovação dos pensamentos, novas sinapses para aquelas ações, atitudes do cotidiano que a gente já está automático. Então, poxa, olha só, vamos pensar. Você renovar suas sinapses para aquilo que você já está viciado e às vezes é algo errado, vai exigir muito trabalho, muito estudo, muito conhecimento. Você vai ter que estudar outras linhas, outras áreas, outros livros, às vezes livro de psicologia, de medicina, de várias outras coisas. Se a gente for avaliar em termos de energia, por exemplo, às vezes a consciência ela acopla energeticamente com várias pessoas no dia a dia e ela acaba pegando as irritações de outras pessoas. Então ela precisa aprender a se bloquear energeticamente, a ajudar as outras pessoas com as energias, quando for o caso. Por exemplo, você está dentro de um ônibus e aí você percebe que a pessoa à sua frente está mais desequilibrada. O que você pode fazer? Às vezes no ônibus você não tem energia, ou domínio de energia, ou segurança para trabalhar com energia ali. Então o que você faz? Você faz um bloqueio energético, onde as suas energias criam uma proteção, como se fosse uma bolha de energia, uma capa que você vai vestir e a energia de fora não vai entrar. Agora, exige isso também muito esforço, porque não é só a pessoa mentalizar, pensar numa cor, ou pensar numa... Não, o negócio é palpável, você sente que a energia bate em você e volta. É perceber esse corpo energético, né? E um outro conceito interessantíssimo, eu considero, na Conscienciologia, é a desperticidade, né? O ser. Se você puder explicar o que é a desperticidade, o ser desperto, e a relação com a paz, né? E se isso já coloca a paz dentro da Conscienciologia como um conceito mais abrangente, considerando outras vidas, outros corpos, outras consciências que a gente pode estar interagindo?
A desperticidade é um tema muito avançado dentro da Conscienciologia, não é um tema simples, mas é um tema que está sendo muito estudado hoje dentro dos pesquisadores da Conscienciologia. O que seria a desperticidade? Seria o desassediado permanente total. É a consciência que já não sofre com os assédios de fora. Então, para ela já não sofrer mais com os assédios de fora, né, os heteroassédios, ela já tem que estar muito bem intimamente. Então, pode falar. Que esse assédio não é só o assédio aqui compreendido aqui no dia a dia, são intrusões energéticas também, né? Principalmente os assédios extrafísicos, os assédios dos ambientes que vai afetar a pessoa. Então ela já consegue ter sustentação para ter um equilíbrio energético, porém, mesmo com esse equilíbrio, ela consegue sustentar várias consciências extrafísicas doentias na sua psicosfera. Então, não é uma paz daquela coisa muito bonitinha, ingênua, sem conhecimento. Não, você intimamente está bem, você sente que tem outras consciências acopladas energeticamente com você, mas você está lúcido, você sabe o que está acontecendo, você está ajudando essas consciências. É uma paz ativa? É uma paz real, concreta, mensurável. Por que é mensurável? Porque existem níveis. Cada pessoa ela pode avaliar o seu nível de pacificação íntima, avaliando o nível de interferência de outras consciências. Por exemplo, eu estou muito bem quando eu estou em casa sozinho, mas às vezes eu estou sozinho, mas eu me sinto muito mal. Aí você tem que pensar assim, mas por quê? Porque às vezes tem outra pessoa pensando em você, ou às vezes os seus pensamentos são tóxicos. São o que a gente chama de patopensene, ou pensamentos patológicos, pensamentos, sentimentos e energias patológicas. Então, essa pacificação da pessoa é relativa, é um grau muito básico. Então, ela vai sentir que ela tem um nível alto de pacificação quando ela estiver num lugar mais doentio, ela vai estar se sentindo bem intimamente e ela vai se sentir útil, ajudando as outras pessoas. Agora, não é fácil de chegar nessa condição. Conseguir se manter bem, em paz, o seu equilíbrio, a sua pacificação íntima, mesmo a turbulência do dia a dia, né? Isso. Uma coisa, é muito fácil você, por exemplo, ir lá para o alto de uma montanha isolado e, estou em paz. Aí volta, vai lidar lá com o filho, com a filha, aí já começa a xingar, já começa a brigar. Então, isso não é pacificação. Paulo, e assim, vivemos no mundo, né, hoje cada vez mais precisamos de paz, pessoas pacíficas, agentes da paz, né, pessoas que possam divulgar, que possam no dia a dia mostrarem na prática como é que se faz isso, né, como é que a gente torna os ambientes mais pacíficos, tanta guerra, terrorismo, tantos conflitos que nós observamos na mídia e tudo. E agora, em abril, tem um evento promovido pelo IPC voltado para a paz, né? Poderias falar sobre esse evento? Só antecipando um pouco a sua fala, ano passado a gente começou no Instituto Internacional, em todos os centros educacionais do Brasil e do exterior, o curso Pacifismologia, que é um curso de 20 aulas para falar sobre pacifismo, sobre a consciência pacífica. E lá no Rio de Janeiro, em Saquarema, existe um projeto para criar um laboratório de pacificação, onde vai ser trabalhado com energia para a pessoa se sentir pacífica. Então ela vai receber essas energias para aprender como que se funciona uma pessoa pacífica. E aí a gente vai realizar esse ano, agora em abril, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, que existe o campus do Instituto lá, o segundo encontro internacional da paz. Então, para quem tiver interesse em participar, vai ter vários artigos, inclusive aqui de Santa Catarina terão 2 artigos aprovados que serão apresentados. Vale a pena ir lá para trocar ideias sobre a pacificação e essa pacificação, vamos dizer, dos vários veículos de manifestação da consciência, não somente um negócio bonitinho de ser falado. E esse curso que você falou antes, o pacifismo, ele foi referenciado no livro do professor Valdo Vieira, não é? Um tratado? O professor Valdo, ele já publicou alguns tratados dentro da Conscienciologia. E um deles, muito importante, é o Homo Sapiens Pacíficos. O que seria o Homo Sapiens Pacíficos?
é essa consciência pacífica intimamente. Porém, dentro desse livro, ele fala muito das consciências bélicas, o que a gente chama de consbel, consciência bélica. É a consciência de guerra, consciência agressiva, consciência guerreira, consciência lutadora, sabe? Só que pro lado negativo. Até como superar esse belicismo, né? Isso. Então, existem vários capítulos ali que falam, por exemplo, de ectopias afetivas. O que é uma ectopia afetiva? É uma afetividade deslocada. Então, por exemplo, a pessoa ela gosta muito do filho, mas como que ela transmite esse afeto? Dando surra no filho. É algo deslocado. Entende? Então, esse é um livro que faz a pessoa pensar e refletir sobre muita coisa. Claro. Paulo, e aí quem quiser participar desse encontro, as informações estão no site do IPC, né? Isso. É aberto, né? Também pode ir ali no Instituto, aqui em Florianópolis, né, que fica na Avenida Rio Branco, número 354, o edifício Maxins, a sala é 603. Tá. E a palestra dessa sexta, e tem um curso começando no sábado, né? Isso, nesse sábado, a gente tem palestras todas as sextas-feiras, né, das 7h30 às 9h30 da noite, com trabalho energético, todo final de palestra. E nesse sábado a gente começa o curso integrado de projeciologia, que se chama CIP. Ele é um curso que vai tratar de fenômenos parapsíquicos, de projeção consciente, técnicas para sair da fora do corpo. Existem 2 aulas para deitar em colchonete e buscar a projeção consciente. Ele é um curso muito prático e ele é um curso muito didático, muito interativo também. Eu vejo assim, os cursos do Instituto, da Conscienciologia de forma geral, eles têm aspectos que não existem tão claramente em outros cursos. Por exemplo, você vai fazer um curso de inglês em uma escola de inglês. No Instituto você tem, por exemplo, os amparadores extrafísicos que se mostram mais perceptíveis, as energias de sala de aula são mais perceptíveis, a assistência, o esclarecimento, ele é pautado nessa realidade extrafísica. E como se trabalha muito com a experimentação, o ideal é ir na palestra na sexta. Se a pessoa se identifica, já pode começar o curso no sábado, que ainda tem vaga. Isso. E o bacana é isso, é que os nossos cursos, os nossos eventos, você precisa ir nessas palestras para entender como é que funciona e aí depois você segue. Ok, Paulo, muito obrigada. Informações bem preciosas aí sobre a paz e sobre os eventos do IPC. Hoje ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos. Agradecemos a vocês, telespectadores, e até a próxima semana com temas do seu interesse e alguns programas serão voltados sobre a paz. Obrigada e até a próxima. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.